Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vinícius Rangel aqui na área e hoje vamos falar do assunto que movimentou a nossa segunda-feira, que movimentou o mercado financeiro, que foi a demissão do presidente da Petrobras. Então nesse vídeo a gente vai trazer um pouquinho do contexto porque a gasolina está subindo tanto e também o que aconteceu com as ações da Petrobras e por que aconteceu isso. Então fica aí com a gente que a gente vai trazer bastante argumento para vocês entenderem o porquê dessa queda das ações da Petrobras. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Você ativando o sininho, você vai receber notificação quando eu subir vídeo novo. Aproveita e curte esse vídeo para a gente espalhar para mais pessoas um pouco de conhecimento financeiro e também sobre investimentos, hein? Na última sexta-feira, após o fechamento do mercado, nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, informou que ia demitir o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco. O Bolsonaro vem sofrendo uma grande pressão popular por conta do aumento do óleo diesel e também da gasolina. Tivemos um aumento sequencial aí significante desde o início do ano, e o Bolsonaro disse que não admitia esse aumento e por conta disso estaria mandando embora o presidente da Petrobras. E o mercado ficou meio alvoroçado aí com essa notícia, as ações da Petrobras caíram bastante, mas aqui eu vou trazer um pouco dos meus argumentos, porque eu acredito que teve o aumento do óleo diesel e da gasolina, e também eu vou trazer o meu argumento por que os preços das ações da Petrobras caiu tanto e qual é a sinalização que o Bolsonaro está dando para o mercado financeiro quando pensa em intervir em uma estatal. Agora eu vou falar um pouco do contexto aí para vocês entenderem por que teve um aumento tão significativo aí do óleo diesel e também da gasolina. Para vocês entenderem isso, a gente tem que voltar um pouquinho atrás. No ano passado, lá para o mês de março, fevereiro ou março, o mundo produzia 100 milhões de barris por dia de petróleo. Então, tinha um consumo, uma produção disso de 100 milhões e o consumo era muito perto disso de 100 milhões. Então, o preço tinha pouca oscilação, porque a oferta e demanda estavam equilibradas. E a Rússia e a Arábia Saudita são dois grandes produtores de petróleo. Tem uma produção relevante nesses dois países e eles entraram aí num embate frequente. Eles resolveram aumentar a sua produção de petróleo. Era 100 milhões, resolveu aumentar para 105. Então, eles aumentaram a oferta de petróleo no mundo, aumentaram a produção. E como o consumo não aumentou tanto, deu um descompasso aí. A gente sabe que quando tem mais oferta do que demanda, o preço tende a cair. Então, ano passado, o preço do petróleo começou a dar uma despencada. E veio, então, a pandemia acabou chegando lá para o mês de março, abril, as economias começaram a fechar, o mundo começou a parar, então o consumo de petróleo começou a reduzir. E como os dois países começaram a produzir mais petróleo, tem um descompasso aí, teve muita produção e pouca demanda por conta da pandemia. Então teve um descompasso aí e que em algum momento, por conta que as economias fecharam, começou a reduzir isso. As economias pararam de produzir tanto, então o consumo começou a equilibrar. Isso foi um dos fatores porque o preço do petróleo estava um pouco menor no ano passado. E aí esse ano tá tendo um problema lá nos Estados Unidos, que está com uma nevasca muito grande, a neve está muito forte lá nos Estados Unidos, e os Estados Unidos também é um produtor importante, um produtor relevante de petróleo. Os Estados Unidos produz em torno de 10 milhões de barris por dia. E por conta dessa nevasca que está lá, essa nevasca forte que está lá, o mercado começou a achar que os Estados Unidos não ia conseguir produzir tanto isso. Então o que aconteceu? O mercado começou a entender, os Estados Unidos não vai conseguir produzir tanto. Então a demanda vai ser maior que a oferta. Então o preço do petróleo começou a disparar. Quando tem a demanda é muito menor do que a oferta, o preço tende a subir. E é o que aconteceu. O preço do barril do petróleo estava R$ 45 reais, e ele subiu para R$ 65 reais. Tivemos um aumento aí de 44%
nesse intervalo aí de pouco tempo, agora que começou a nevasca lá nos Estados Unidos, tivemos esse descompasso de preço. E por que o preço aqui no Brasil ele aumentou muito? Porque é o seguinte, o Brasil é um produtor também relevante de petróleo. Temos aí a Petrobras, que ela produz o petróleo, porém, todo o petróleo que é consumido aqui não dá para abastecer o Brasil inteiro. A gente tem que importar de fora. E quando a gente importa de fora, a gente está pagando em dólar. A gente faz essa importação para cá. Outra coisa que vocês precisam entender também, aqui no Brasil a gente não faz a refinaria do petróleo para virar o óleo diesel e para virar gasolina. A gente tem que importar isso. A gente exporta o petróleo bruto e importa os derivados do petróleo, que é o diesel e a gasolina. Então, quando a gente importa, a gente está pagando em dólar. E o dólar, como a gente sabe, nesse momento de pandemia fez o dólar disparar, então o custo para trazer esse diesel para cá e a gasolina ficou maior. E lá no governo Michel Temer foi alterado a política de preço do petróleo, a política de preço da gasolina. O Brasil começou a seguir os preços internacionais. Então, se tiver algum grande aumento lá fora, aqui também terá um aumento. E o que a gente precisa entender é que a Petrobras, apesar de ser uma estatal, ela é uma empresa. Como você que tem a sua empresa, você deseja que a sua empresa tenha lucro. Ah, Vinícius, mas é uma estatal, ela tem que trabalhar pelo povo brasileiro. Tudo bem, mas ela é uma empresa. Ela precisa ter o lucro. Essa política de preço que foi alterada, ela estava dando um desempenho muito bom para a Petrobras em relação de termos financeiros. O lucro da Petrobras vem crescendo. A Petrobras, ela, no governo Dilma, estava a R$ 8,00 as ações dela, se eu não me engano. Agora estava no governo Temer, bateu R$ 27,00. Então foi por causa desse reajuste, não, essa mudança de gestão, essa mudança da política de preço. Então por isso que nós temos esse descompasso e por isso que aumentou tanto o preço da gasolina e do óleo diesel. A gente compra lá de fora e vende aqui dentro. Ninguém vai querer comprar lá de fora pagando um preço e vender por menos aqui. Se você fizer isso, você vai ter prejuízo na sua operação. E por isso que a gente está com uma grande dificuldade, por isso que tivemos um grande aumento no preço da gasolina e do óleo diesel. Temos lá de trás o excesso de oferta que reduziu, agora nós temos uma dificuldade aí, os Estados Unidos não está produzindo o que o mundo acredita que ele possa produzir por conta da neve lá, então teve esse descompasso e por isso teve esse grande aumento. E a Petrobras também seguiu esse aumento e repassando para o consumidor final, que é você que vai lá no posto de gasolina e abastece. E outra coisa importante que a gente precisa lembrar é o seguinte, foi aprovado, se eu não me engano, no ano passado, uma lei das estatais, que se o governo quiser intervir nela, dizer para ela, a partir de hoje a Petrobras ela vai cobrar um valor menor aí do que o custo dela para captar. Ela vai ter um prejuízo nessa operação. Então, se o governo intervir dessa forma, o governo vai ter que pagar isso, ele vai ter que subsidiar esse custo. Então fica muito caro para o governo. Quando ele subsidia esse custo, ele está dando dinheiro para a Petrobras, porque a Petrobras é uma empresa. Ela não é uma... Você não pode fazer uma situação, uma ação social com ela. É uma empresa, é um negócio. Então se o governo está querendo que ela diminua o preço dela, o governo vai ter que pagar ela, vai ter que subsidiar ela. Quando acontece isso, o governo dando dinheiro para ela, o governo tem uma dificuldade aí, porque o governo hoje, ele mais gasta do que arrecada. Então, se ele for dar esse dinheiro para a Petrobras, vai aumentar a dívida dele. E aumentar a dívida dele vai atrair mais risco para o investidor. Então, imagina você que é investidor, que investe em título público, você começa a ver que a dívida pública brasileira está começando a aumentar muito. Tá aumentando. E no investimento é o seguinte, risco-retorno. Quanto maior o risco, maior o seu retorno. Então o investidor vai começar a entender, no Brasil a dívida está aumentando muito. Então por causa disso, eu vou querer um retorno maior. Então a taxa de juros do Brasil tende a subir. Então essas intervenções nas estatais têm um grande problema. Não impacta só no agora. Tem uns desdobramentos que impactam em outras coisas. A taxa de juros vai impactar a inflação, enfim.
Então essa é a minha opinião em relação ao aumento do óleo diesel e o aumento da gasolina. Todo esse contexto que eu contei é para vocês entenderem o porquê que teve esse aumento. Lá de trás, trazendo a guerra Rússia-Arábia Saudita, depois dos Estados Unidos, depois a importação do diesel e da gasolina, e aí que é repassado para os consumidores finais. E outra pergunta que eu quero responder aqui é por que as ações da Petrobras caiu tanto? Tivemos aí na segunda-feira, o mercado ficou meio nervoso, o mercado ficou agitado, depois da entrevista do Bolsonaro, dizendo que ia demitir o Roberto Castelo Branco, que era até então presidente da Petrobras. E na segunda-feira, quando o mercado abriu, o mercado fechou, o mercado abriu já estava numa grande queda. Depois que o mercado fechou, a Petrobras perdeu aí em torno de 70 bilhões de valor. Um valor considerável que foi perdido aí por conta dessa mudança. Mas o porquê dessa perda? Primeiro é da troca de poder, porque o mercado começa a entender assim, se o Bolsonaro trocou o comando da empresa, é porque ele vai colocar um cara lá que vai de acordo com as ideias dele. E se a ideia dele for, quem sabe, congelar preço do petróleo, ou da gasolina, ou do diesel, a empresa vai ter algumas dificuldades financeiras. A gente viu lá atrás, no governo Dilma, que a Dilma congelou o preço da gasolina, do diesel, e depois tivemos vários desmembramentos que acabou prejudicando a empresa. A gestão dela foi mal administrada, ela passou por grandes dificuldades. Então o mercado começou a entender, se o Bolsonaro começar a intervir dessa forma, vai ser ruim para a administração, vai ser ruim para o acionista, e a empresa vai começar a diminuir o seu lucro, porque vai estar captando o derivado lá do petróleo, que é o óleo diesel e a gasolina, muito mais caro do que está repassando para os clientes finais, que somos a gente que compra aí a gasolina e o óleo no posto. E outra sinalização que ele mostrou para o mercado é o seguinte: ele diz que ele ganhou a presidência da República com uma agenda liberal, uma agenda que não ia intervir na economia, não ia intervir nas estatais, simplesmente ia ser o livre mercado. Se a empresa performasse bem, ela teria o resultado dela, ia premiar os seus acionistas e tá beleza. Porém, com essa intervenção, ele mostrou que não vai ser bem assim, que ele está disposto a pôr o dedinho dele lá para ter essas mudanças, para não atrapalhar a popularidade dele. Hoje, eu acredito, olhando para ele já está enxergando um pouco de 2022, a reeleição dele, e esse aumento aí do óleo diesel, aumento da gasolina, aumento da energia elétrica, pode impactar na popularidade dele. Impactando a popularidade dele, a chance dele ganhar nas eleições de 2022 é menor. Então, para não ter esse desgaste, ele vai começar a intervir. Quem sabe congelando o preço, quem sabe forçando as estatais de energia elétrica a reduzir a tarifa de energia. Então o mercado começou a olhar isso e começou a ficar assustado e começou a vender as ações das estatais, da Petrobras, entre outras. Então essa é a sinalização que ele deu para o mercado. Ganhou com uma agenda liberal e agora está começando a intervir. O mercado assustou com isso e por isso que teve toda essa perda de valor na Petrobras. E se você gostou desse vídeo, gostou dessa análise, você entendeu o porquê do aumento do diesel, você entendeu quais os impactos que dá para a economia brasileira se não tivesse esse repasse para o cidadão, lógico que é ruim. Lógico que você, que é um cidadão comum, você fica indignado de aumentar 35% às vezes o preço da gasolina. Porém, é uma empresa, ela tem que seguir a sua administração e seguindo a administração dela, a política de preço dela, é dessa forma, é acompanhando o cenário internacional, por isso que tem esses impactos. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, tenha entendido um pouco dessa dinâmica aí do preço do petróleo. Eu espero vocês até o próximo vídeo.